Olá a todos. Na aula de hoje nós falaremos sobre manipulação de arquivos. Bem, arquivos é a extensão da memória RAM. A diferença é que na memória RAM, quando você desliga o computador, os dados que estão ali presentes serão imediatamente apagados, né? Então, os arquivos permitem persistência de dados, ou seja, quando você desligar o computador, os dados que estão armazenados ali nos arquivos continuarão. Você pode armazenar tanto dados binários quanto dados em formato de texto, né? Nesta aula nós aprenderemos apenas no formato de texto. Então, para isso a gente precisa conhecer algumas funções, como o open, close para abrir e fechar arquivos, o print que nós já vimos na aula de entrada e saída, o read lines para a gente abrir os arquivos, ler todas as linhas ou ler de linha por linha, o write ou write lines para a gente escrever uma linha ou escrever várias linhas. Vamos entender como é que isso funciona. Nós precisamos ou ler ou escrever. Basicamente são essas duas opções. Então nós precisamos manipular esses arquivos. Então você pode abrir um arquivo já existente. Então você abre o arquivo, lê os dados ou então atualiza, modifica um determinado arquivo, ou você cria um novo limpinho e insere os dados que você quer. Bem, para isso nós utilizaremos a primeira função, que é a função open, né? Então a sintaxe bem simples, a gente já viu na aula de entrada e saída. Nós precisamos apenas da variável que vai receber o link para o arquivo, né? Então está aqui a função open, eu passo o caminho, que é onde ele se encontra dentro do seu computador, baseado no sistema operacional, né? Então, o Windows tem uma forma, o Linux tem uma forma que é muito parecida com o Mac. Então, você tem que saber a forma como identificar arquivos no seu sistema operacional. E você também tem que informar o modo. O modo é o modo de leitura ou o modo de escrita. Então, arquivo é o manipulador, né? Então, é a ferramenta que vai se comunicar com o sistema operacional e tentar abrir ou criar um novo arquivo, manipular um arquivo e depois salvar. Então, essa minha variável arquivo, é o nosso manipulador. O caminho é a localização completa. Você pode informar a pasta atual do projeto ou qualquer outra pasta ou qualquer outra unidade, inclusive unidade de rede, dentro do seu computador. O modo, nós temos o modo de leitura, onde aqui nós vamos informar R, temos o modo de escrita, que nós vamos informar o W. Temos a função close, né? Então, se nós fizermos o open, não esqueçam, pelo amor de Deus, de fazer o close. Isso pode dar problema, depois o sistema operacional vai achar que você ainda está utilizando o arquivo, você não vai poder modificar o arquivo, nem apagar depois, né? Porque ele está aberto, está em uso. Então, fecha um determinado arquivo que já foi aberto, confirma as escritas, né? Então, todas as modificações que você fez, no momento que você fechar, então as modificações serão consolidadas. Então, lá no manipulador, você chama a função close. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, né? Temos aqui a primeira função, nós passaremos o caminho. Aqui o manipulador, open, passamos o caminho e o modo de leitura, read. Então, para linha em arquivo, ou seja, esse manipulador faz todo o serviço para a gente, né? Então, pega a próxima linha, próxima linha, próxima linha, próxima linha, próxima linha, até terminar todas as linhas, né? Então, aqui eu estou imprimindo linha por linha de determinado arquivo. Então, quando ele percorreu o arquivo completo, não tenho mais o que fazer, eu chamo a função close. Ok? Veja que foi de leitura, eu não posso modificar, certo? É uma espécie de segurança. O print, juntamente com o for, percorre e imprime todas as linhas do arquivo, né? Então, mas ele vai imprimir na tela. E nós temos uma outra função que é o read. Veja que aqui no caso o manipulador, né, pegou linha por linha, né? Mas a gente pode utilizar a função read, né? No caso, ele retorna uma string com todas as linhas do arquivo. Aqui a gente utilizou o for e o for foi pegando linha por linha. Já aqui, o que é que você faz? Você abre o arquivo, lê o arquivo todo de uma única vez e logo em seguida fecha o arquivo. Se você não quer deixar o arquivo aberto por muito tempo, quer liberar para outros programas, ou mesmo por segurança, então você abre o arquivo, lê tudo de uma vez e fecha logo. Libera o arquivo para que outros processos possam utilizá-lo. Aqui o modo de leitura, uma única string, veja arquivo.read. Então aqui essa string tem todas as linhas
contidas nesse arquivo. Ok? Veja que após a leitura, fecha logo o arquivo, logo em seguida eu imprimo ou retorno, você faz o que quiser com as strings que foram lidas do arquivo. Temos também a função readlines, né? Retorna uma lista com todas as linhas do arquivo. Bem, se você não gosta de manipular o for, se você não gosta de manipular uma string gigantesca, né, você pode ler utilizando o readlines, né? Ou seja, você terá uma lista, depois você vai percorrer a lista, né, e manipular a lista caso você prefira utilizar, né? Fique à vontade. Está aqui manipulador.readlines, né? Então aqui é uma lista, né? Então fecha aqui e depois você utiliza a lista da forma que você bem entender. Readline, né? Então retorna uma string com uma linha consecutivamente, né? Então você aqui no caso pega a primeira linha, utiliza, pega a próxima, utiliza, pega a próxima, utiliza, pega a próxima, utiliza, certo? Enquanto existir uma linha. Então tome cuidado para não ler mais do que o arquivo tem. Então está aqui o caminho, novamente muito parecido, né? O comando é o mesmo. E aí eu quero ler apenas 3 linhas, então readline, utiliza. Próxima linha, readline, utiliza. Próxima linha, readline, utiliza. Bem, aprendemos a ler, agora vamos aprender a escrever. Está aqui o write. O comando write, a característica principal dele é que ele apaga e cria um novo arquivo. Então, muito cuidado. Se você já tem um dado dentro do arquivo, você não precisa mais de jeito nenhum, então você pode utilizar o write, né? Ele vai abrir o arquivo, vai limpar ele todinho e aí está pronto para você botar novos dados, né? Os dados antigos serão esquecidos. Novamente, o nosso manipulador, a diferença agora é que a gente está em modo de escrita, arquivo.write, arquivo reiniciado. Então, o writelines, muito parecido com o write, né? Ele também vai apagar o arquivo, o que estiver nele vai ser apagado e vai começar tudo de novo. Insere os textos de uma lista no arquivo. Nós temos aqui o caminho, o modo de escrita, o nosso manipulador, e está aqui a nossa lista. Então, quando nós fizermos aqui arquivo.writelines e passar essa lista, então ele vai escrever tudo que está aqui dentro. Professor, eu não quero apagar o arquivo, eu quero continuar o que ele já tinha. Abre o arquivo, lê o que já tinha, manipula, insere novos e devolve o antigo modificado ou o antigo do jeito que estava, mais os dados novos. Bem, e uma coisa muito útil para se trabalhar com arquivos são os relatórios, né? Então, geralmente nos relatórios são dados que vêm de um determinado banco de dados, de alguma outra fonte de dados, geralmente empresariais, né? Então, o que é que você faz? Geralmente você bota um arquivo bem bonitinho para ser atraente visualmente, né? Então, para isso, nós temos que manipular strings. Nós vamos manipular strings, deixar ela bonitinha, linda, maravilhosa, bem espaçada, fácil, do jeito que você quiser. Então, você precisa de algumas coisas. Primeiro, concatenações, né? A gente já aprendeu a concatenar várias strings. Nós já aprendemos também a utilizar a função format, né? Há também a função split e os marcadores. Nós veremos alguns exemplos como é que funciona. Nós já vimos, né? Vamos relembrar da função string.split e também os marcadores. E também utilizar as f-strings, que também nós já vimos. E o mais importante, pessoal, é utilizar os caracteres especiais. Nós já vimos bastante o /n, que ele imprime e vai para a próxima linha. Temos o /r. O /r ele escreve um texto. Se você botar no final, em vez dele descer a próxima linha, ele volta para o começo da linha. O /s insere um espaço. O /t, muito útil, utiliza uma tabulação, né? É um espaço bem maior. Temos o /v, que é uma tabulação vertical. É como se você descesse várias linhas. Tem o /e, é como se fosse o escape, é como se fosse se você tivesse apertado o ESC. E o /b é o backspace, ou seja, você está apagando, voltando a um caractere. Essas funções são todas que nós vimos lá nos exemplos, mais essa funçãozinha aqui para manipular na tabela CSV. Vamos entender. Está aí o nosso menu. Opção 1, ler um arquivo linha por linha, né?
Então, pessoal, nós temos aqui esse arquivo.txt. Veja que ele já tem aqui lore y e assim, blá, 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 ou seja, um arquivo com 5 linhas, né? É porque esta linha aqui ela é grandona, ela vai até o final da tela, né? Deixa eu ver. Pronto. Então é uma linha bem grandona. Exemplo 1, ler arquivo linha por linha. Então veja que no exemplo 1 está aqui aquela onde nós utilizaremos o for. O for vai percorrer o arquivo linha por linha e vou imprimir todas as linhas na tela. Então tá aí. Lore y, não sei o que, blá 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 blá. Veja que aqui eu estou inserindo no final aqui eu tenho um print que por padrão desce uma linha. Mas aqui nos arquivos, no final, não está exibido, mas existe um /n, certo? Por isso que ele está descendo uma linhazinha aqui. Se você não quiser descer uma linha a mais, faça o que eu fiz aqui. Veja que eu modifiquei, né? Porque eu disse, olha, não quero um /n. Por quê? Porque bem aqui já tem um /n, aqui tem um /n, no final dessa linha tem um /n, no final dessa linha também já tem um /n. Por que que a gente não vê, professor? Porque são caracteres especiais, né? Então, no texto, aqui a gente não vê, certo? Isso é apenas para os programadores que sabem disso. Exemplo 2. Gera uma string com todas as linhas. Então, veja que está aqui a string utilizando o comando read. Então, veja que aqui ele gerou a string e eu imprimi a string. Uma coisa importante, pessoal. Aqui, qual a diferença daqui para cá? Que eu vou manipular linha por linha, por linha, por linha, por linha, por linha. Depois que eu utilizar é que eu fecho o arquivo. Aqui não, eu faço uma única leitura, leio tudo e já fecho logo o arquivo. Com o arquivo fechado, eu vou imprimir. No final das contas, o que é mais vantajoso? Isso daqui, pessoal, porque aqui é extremamente rápido. O arquivo fica aberto por pouquíssimo tempo. Então, abri, pronto. Fecho logo, já peguei o que precisava, fecho logo. Depois é que eu vou manipular o que eu queria, certo? Aqui primeiro eu estou manipulando, né? Lendo para mim, lendo para mim, lendo para mim, lendo para mim. Só depois de muito tempo, depois é que eu vou fechar. Aqui não. Ou seja, esse daqui é um método mais rápido e mais seguro. No exemplo 3, vamos lá. Veja que na lista a gente vê claramente que é uma lista, né? Eu estou imprimindo a lista, certo? Eu não estou imprimindo as linhas. Eu estou imprimindo a lista. Aí a lista sim se preocupa. Olha, bem aqui tem um /n. Lá no final, cadê? Tem outro /n, mais outro /n, mais outro /n, certo? Então, aqui fica evidente que existe o /n. Também muito parecido. Acabei de ler, fecho logo, depois eu manipulo. No exemplo 4, retorna uma string com uma única linha. Então veja que nós vimos que nosso arquivo aqui tem 5 linhas, mas eu não quero 5 linhas, eu quero apenas 3. Eu só quero essa, essa e essa. Primeira, segunda e terceira. Executando. Então, primeira, segunda e terceira. Aqui é até bom deixar separado para a gente ter noção que realmente são só 3 linhas, né? Primeira, segunda e terceira. Daqui até aqui. No exemplo 5, ele apaga e cria um novo arquivo utilizando strings. Então, por isso que eu fiz a cópia, porque agora eu vou apagar todo esse conteúdo aqui que tinha no arquivo e vou escrever arquivo reiniciado. Opa, deixa eu fechar aqui, né? Vou fechar aqui o arquivo, executando. Veja que eu imprimi no arquivo, não imprimi na tela. Por isso que não apareceu nada aqui, só apareceu o Enter, né? Então, foi impresso no arquivo e logo em seguida fechei. Vamos abrir o arquivo. Então, arquivo reiniciado. Então, tudo que tinha antes, tchau. Vou copiar de novo. Vou botar dentro do arquivo novamente. Vou salvar. E agora o próximo exemplo, que é o exemplo 6. Veja que aqui nós utilizamos uma string, certo? Arquivo reiniciado.
foi a string que nós passamos. Agora nós vamos passar a lista. A lista tem o Enner, UFMA, SCP. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Precisamos da função writeLines e passaremos a lista. Então, exemplo 6. Pronto, novamente não imprimi na tela, imprimi apenas no arquivo. Arquivo atualizado, deseja recarregar? Sim. Desculpa aí, foi mal. É porque estava deslocado, certo, pessoal? Então, está aqui. O Enner, UFMA, SCP. Um cuidado, certo? A função writeLines, ela não desce uma linha se você botar o _n, certo? Ela não vai descer uma linha. Ok? Então, para isso, se você quiser descer uma linha, você pode utilizar a função write, né? Imprimir um _n. Ok? Então, mas o writeLines não, ele vai imprimir em sequência. O que não deixa muito útil, né? Cuidado, não é bem assim também. Então, neste caso, é recomendado você utilizar, ao invés do W, modo de escrita, você insere utilizando o A, que é de append, inserir no final, certo? Então, cuidado. Uma coisa é abrir o arquivo, modificar o que já tinha anterior, acrescentar novos, né? Então, para isso, se você quer modificar os dados anteriores e acrescentar novos dados, então você vai ter que, primeiro passo, carregar tudo para a memória no módulo de leitura. Depois você abre fecha o arquivo, depois abre novamente no modo de escrita, ele vai criar um novo, você modifica os dados que tinham, escreve e depois insere dados novos. Então você atualizou o arquivo e atualizou os dados anteriores. Agora, existe o modo append. O modo append é uma atualização que não mexe com os dados anteriores. O modo append, ele apenas vai inserir os dados no final. Então, o modo append, ele serve para você descer uma próxima linha. Certo? Então, veja aqui, por exemplo, nós tínhamos aquele arquivo lá que estava o NUFM SCP tudo junto, certo? Numa única linha, ele não desceu. Agora eu reabri o arquivo, só que no modo append. Então, executando, veja como fica, certo? Então, os dados anteriores estão aqui e os novos dados. Próxima linha, próxima linha, próxima linha, certo? Veja que eu botei aqui um _n, 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 certo? Então, no modo de escrita apenas write, ele não desce linha. No exemplo 7, eu abri o arquivo no modo de leitura, li todas as linhas, botei isso dentro de uma lista, fechei logo em seguida o arquivo. Na lista eu posso inserir, posso modificar, posso pegar um texto, alterar do jeito que eu quiser, manipular do jeito que eu quiser, todas as alterações, e no final eu vou gravar. Para eu gravar, eu abro novamente o arquivo, só que agora no modo de escrita. No modo de escrita ele limpa o arquivo e insere os dados que estão na lista. Veja que eu estou utilizando o writeLines. Então ele vai inserir todos os dados anteriores, os dados que estavam contidos nesta lista. Então veja, eu vou pegar os dados que já estavam no arquivo, vou inserir esse texto, inserir na linha 3 e depois inserir no final. Então veja que na linha 2 eu vou inserir isso daqui e no final eu vou inserir isso daqui, certo? Veja que eu modifiquei o conteúdo anterior. Então, vou até restaurar o que tinha anteriormente, pegar o nosso Ipsiloren aqui, vou tirar, pronto, então tá, linha 1, 2, 3, 4, 5, veja que eu vou modificar aqui a linha 2 e inserir um novo texto aqui no final. Está salvo, executando agora, vamos agora aqui, ele disse que atualizou, veja aqui a modificação, viu? Aqui, ó, inserir na linha 3, veja que ele modificou a linha 3
e inseriu lá no finalzinho do arquivo. Inserir no final. Vamos agora ao exemplo 8. Se você quer apenas limpar o arquivo, então você abre com o W e logo em seguida fecha. Veja que está aqui o nosso arquivozinho. O executor. Quer atualizar? Sim, então está aí o arquivo limpinho, sem nada dentro. E para finalizar, pessoal, veja o seguinte exemplo. Eu tenho aqui esta tabelinha, que é do Excel. Nessa tabela, eu tenho aqui controle de estoques e barra vendas na primeira linha. A segunda linha, ela está em branco. Na terceira linha, eu tenho os títulos, né? ID, descrição, preço unitário, quantidade total. Aqui nós temos o ID que vai de 1 a 10. Na descrição, sabonete, creme dental, blá, 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 blá. Preço unitário, eu tenho aqui os valores. Tenho aqui a quantidade de cada um deles. E tenho aqui a multiplicação desse 2 vezes 10, 20, 5 vezes 30, 150, ou seja, o cálculozinho aqui. E, professor, mas eu não sei manipular arquivo Excel. Não tem problema. Então, o que você faz? Vem aqui, salvar como, escolhe aqui um determinado local, vou botar aqui, por exemplo, e você vem aqui salvar como CSV, tá certo? Arquivos delimitados por vírgula. Salvo aqui, pronto. Ok? Ele vai gerar esse arquivozinho aqui. E esse aqui é fácil de abrir. Qualquer editor de textozinho simples consegue abrir. Então veja que está aqui, ó, controle de estoque, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, próxima linha, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Cada célulazinha daquela é separada por ponto e vírgula, certo? Eu utilizei o padrão que é ponto e vírgula, mas às vezes pode vir vírgula. Você diz o marcador que você quiser. Você pode substituir por barra, por traço. Vixe, professor, tá ruim de ver, né? Pra gente, nós, seres humanos, tá horrível para ler, mas para o computador tá massa, tá beleza, tá o canal, né? Tudo separadinho, eu pego a linha e utilizo a função split, onde o meu delimitador é o ponto e vírgula. Então, tudo que estiver entre dois ou um delimitador, né? No caso aqui, ponto e vírgula, então daqui para cá é um dado, daqui para cá é outro, daqui para cá é outro, outro e outro. Então, utiliza a função split, passando ponto e vírgula como delimitador. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou abrir tudo isso daqui, passo linha por linha, faço o split, né, passando o delimitador ponto e vírgula, e vou pegando os dados e imprimindo. Eu quero gerar uma tabela bonitinha, né, bem arrumadinha. Não vai ser um Excel da vida, mas eu quero exibir um TXT organizado. Então, o que é que você vai ter que fazer? Utilizar a função format, o /n, /t, as f-strings, fique concatenações, fique à vontade. Então, eu gerei esse arquivozinho aqui, nova tabela, tá aqui, olha que maravilha. Esse arquivo é aquela lá separado por ponto e vírgula. Só que eu não estava interessado no título, não estava interessado na linha em branco, eu só peguei as que realmente me interessavam. Você pode fazer isso, né? Olha, eu quero só linha tal, quero de linha tanto até tanto, eu quero coluna tal, faça do jeito que for melhor para você. Então, eu peguei a partir da terceira linha, tá aqui os títulos, mandei imprimir essa barrazinha, imprimi aqui quantos eu queria de um lado, tanto para o outro, aqui a quantidade, esse daqui foi centralizado, esse aqui foi alinhado à direita, esse foi alinhado à direita, esse foi alinhado à esquerda, esse foi alinhado à direita. Você pode fazer do jeito que você quiser, o problema é seu, você faz do jeito que você quiser, né? Esse aqui foi o meu, e acabou-se. Né? Então, eu botei aqui um negocinho aqui para cima. Ah, professor, lá no arquivo não tinha, mas é meu, eu faço o que eu quero. Ok? Então, vamos conhecer a função que criou isso daqui. Veja que aqui, pessoal, ele abre o CSV, que é este arquivo feião aqui, horrível da gente entender. Esse tipo aqui está com o símbolo do Excel, pessoal, porque o Excel consegue abrir rapidamente esse arquivo, certo? Então, ele não tem fórmulas matemáticas, né, mas tem os valores, tá entendendo? Então, não existe as fórmulas, por exemplo, esse dado aqui foi gerado através de fórmula. Mas aqui no arquivo CSV não tem, veja que não tem o negrito, não tem o centralizado, ele tem apenas os dados, certo? Não tem formatação nenhuma, não tem colorido, não tem nada, negrito, itálico, nada disso.
Então, o Excel consegue abrir e já deixar separadinho por colunas. Ele entende que o ponto e vírgula você está separando os dados, né? Então, para a gente, para o Excel, ele abre e já deixa um pouquinho mais interessante. Então, se você quiser fazer um arquivo grande, um relatório que quer jogar para dentro do Excel, eu quero tirar do meu banco de dados que está no MySQL. Então, lá no MySQL você gera um CSV e no CSV você joga para o Excel. Você também pode, então, se caso queira, estudar o formato para gerar arquivos já no formato Excel. Boa sorte. E aí já gera diretamente. Se você não quiser perder tempo, utilize o CSV, né, separados por ponto e vírgula. Isso é muito interessante, principalmente para migração de dados. Digamos que você está num COBOL, é o novo, né, dinossauros. Você está lá utilizando o COBOL e quer migrar para um MySQL da vida, né? Então você vai lá, percorre a sua tabelinha lá no COBOL, gera os dados todos separados por ponto e vírgula e depois você souber manipular banco de dados, né, o MySQL, você abre o arquivo CSV e vai fazendo os inserts, né, insert, os updates da vida lá dentro do MySQL. Ou seja, você tira os dados do COBOL, gera um arquivo intermediário CSV e do CSV você passa para o seu banco de dados lá qualquer que você queira. Então tá aqui os dados, né? Então, tenho aqui arquivo entrada. Veja que ele vai abrir esse arquivo CSV, que é esse bem aqui, no modo de leitura. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o TF8 porque tinha alguns caracterezinhos aqui que poderia dar problema, né? Então, eu botei este encode, né? Você pode utilizar o TF8, ASCII ou qualquer outro tipo de codificação, dependendo da origem do arquivo. Estudem isso daí. Está aqui o nosso manipulador, né? Então, que é o arquivo entrada. Li todas as linhas, gerei uma lista e logo em seguida fechei o arquivo. Então, já tenho aqui os dados armazenados em memória. Então, já tenho isso daqui tudo numa lista, né? Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, quinto, etc, até o 13º elemento. Bem, mas eu não quero tudo, eu quero apenas da terceira linha para frente, né? Então, está aqui a terceira linha. Veja que começa na posição 0. Então, 0, 1, 2. Vou pegar tudo que está na lista, na posição 2, que é justamente isso bem aqui, daqui para cá, e farei um split, passando o ponto e vírgula. Então, isso aqui fica uma célula de memória, isso aqui fica em outra, isso aqui fica daqui para cá fica em outra, daqui para cá fica em outra, daqui para cá fica em outra coisa, né? Veja que a função split, ela gera uma lista, né, de strings, né? Tem aqui a minha stringzinha que inicialmente ela está vazia, veja que ela é uma f-string, certo? É uma string formatada. Tenho aqui n linhas que contém a quantidade de linhas. Então aqui vai informar 13. O que é que eu vou fazer? Dividir. Tá, aqui, veja que aqui é uma outra lista, contendo apenas todos esses valores aqui separados. Então, célula 0 é o texto ID. Células 1, descrição. Células 2, preço unitário. Célula 3, quantidade. Célula 4, total. Professor, o que é isso daí que o senhor está mostrando que eu não estou entendendo? O que é esse maior que, menor que, blá blá blá? Queridos, eu disse para vocês se aprofundarem em f-strings, né? Então, aqui é a forma de centralização, de alinhamento do texto, desculpa, né? Estou dizendo o seguinte, olha, pega esse conteúdo aqui, que é a posição 0, que é justamente o ID, imprime com apenas dois caracteres alinhados à direita. Então veja que está alinhado apenas dois caracteres. Por que dois, professor? Porque eu só tinha de 0 a 10, então só preciso de dois caracteres. Não preciso mais do que isso. Certo? Então, imprimi tudo com dois caracteres e todos alinhados à direita. Veja que está todo mundo aqui bonitinho alinhado à direita. Logo em seguida, eu imprimo uma barra. Está aqui a barra, né?
Veja que, a primeira célula foi essa daqui, né? Foi o ID, depois botei uma barra, depois botei células 1. Quem é células 1? É a descrição, cadê esse CSV? É a descrição. Para a descrição, eu botei a maior quantidade de caracteres, que era essa bem aqui, ó, daqui até aqui, ou seja, 20 caracteres. Aqui eu não informei a posição, né? Então, por padrão, ele vai alinhar à esquerda, certo? Veja que aqui eu deixei um espaçozinho bem aqui, não foi? Como eu deixei um espaço, apareceu o espaço bem aqui, certo? Então, tá aqui o espaço. Barra, então tá aqui 20 caracteres, daqui até aqui, barra, tá aqui dentro da barra. Células 2 é preço unitário. Então, daqui para cá tem 14 espaços. Ele está alinhado à direita, alinhado à direita. Barra novamente, barra novamente. Depois de preço unitário, nós temos quantidade. Quantidade, eu preciso de 10 caracteres. Então, vai ser impresso aqui 10 caracteres, está aqui alinhado à direita. Certo? Aqui em cima, certo? Alinhado à direita. Pronto. Então, isso daqui tudo só para imprimir essa linha. Logo em seguida, ao final, veja que aqui no células 4, pessoal, ele já tinha um barra N, certo? Então, ele vai descer a próxima linha, certo? Então, ele já vai descer aqui para a próxima linha. Descendo a próxima linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui esse menuzinho aqui 63 vezes. Então, daqui até aqui tem 63 vezes, mas como não foi pego do arquivo, fui eu que inseri, então eu tenho que informar aqui o barra N, certo? É diferente que aqui no final, essa coluna ele tem o barra N. Bem aqui ele tem um barra N, barra N. Lá ao final todo mundo aqui tem um barra N. Como essa linha aqui fui eu que gerei, então não tem o barra N, então eu, programador, tenho que inserir o barra N. Eu vou percorrer todos os produtos, que é da linha da quarta posição até a última, né? Da quarta posição, lembrando, começa em 0, então da quarta posição, enquanto houver linhas, né? Para ir em range de 3 até a quantidade de linhas, veja que a quantidade de linhas a gente pegou bem aqui. O que é que eu vou fazer? Células, a mesma coisa que a gente fez, né? Split, lista I, linha I3, I4, I5, I6, I7, I8 até I12, a última linha. Separando todos os dados pelo marcador, que é o ponto e vírgula. E aqui a mesma formataçãozinha que está aqui é a mesma que está aqui. Veja que eu não estou imprimindo, eu estou gerando uma string. E só utilizo o print uma única vez. Veja que o arquivo estava fechado, manipulei os dados na memória e só aqui eu vou abrir o arquivo, só que agora no modo de escrita, vou imprimir o tempo de uma única lapada e logo em seguida já fecho novamente. Vocês já podem fazer sistemas de controle de estoque aí simples, né? Empréstimo de livro, notas de aluno, fazer sisteminhas. Você já tem capacidade de, chegando neste ponto, você já tem uma maturidade muito boa para ir em frente, né? Nas próximas disciplinas, vocês utilizarão esses conhecimentos com certeza. Forte abraço. Tchau, tchau.